Deus sempre esteve tão perto de mim. Boa noite, comunidade Emaús. Que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez aqui através das nossas lives de terças-feiras. Nessa semana, né, nós estamos tendo aí uma integração muito bacana entre o Emaús de Joinville e o Emaús de Brusque. Afinal, os nossos convidados, eles vêm um pouquinho de longe, não são aqui do nosso secretariado, mas vêm com muita história bacana aí para nos contar. E esse mês de setembro, né, só relembrando um pouquinho, nós estamos refletindo sobre os servos de Deus. Como a gente já falava, refletia na semana passada, nosso estado de Santa Catarina ele é muito rico, né? Ele é muito abençoado. Nós temos uma santa, Santa Paulina, nós temos a Beata Albertina e 4 servos de Deus. Lá em Joaçaba, o servo de Deus, o Frei Bruno, e aqui, tão próximo de nós, aqueles que nós estamos refletindo ao longo deste mês de setembro. Começamos o mês, na semana passada, refletindo sobre a vida do servo de Deus, Padre Aloysio Boing, que viveu sua vida de uma forma muito intensa aqui em Jaraguá e deixou um legado muito bonito, uma história muito bonita, um caminho de santidade que é incontestável. E hoje nós somos convidados a refletir sobre a vida de um outro santo homem, do Padre Léo. Padre Léo, né, que é um padre que esteve muito na mídia também, uma pessoa muito conhecida, uma pessoa que muitas pessoas levam, né, tem um carinho gigante. O Padre Léo ele foi um grande sacerdote, né, que com carinho e generosidade levou muitas pessoas a um profundo encontro consigo e um encontro com Deus. Ele retirou muitas pessoas da marginalidade em que viviam e deu a eles a oportunidade de um resgate da sua própria dignidade. As suas palestras sempre foram irreverentes, engraçadas, cheias de história e que tinham um sentido todo especial. Ele não media as palavras, muitas vezes suas palavras eram duras, mas necessárias para fazer com que o povo de Deus pudesse entender que não há outro caminho nessa vida que não, senão o caminho deixado pelo próprio Cristo, aonde ele se faz caminho. Por isso nós convidamos então, né, para nos apresentar um pouco mais da vida desse santo homem de Deus, 2 pessoas muito queridas e que tiveram uma relação muito próxima com o saudoso Padre Léo. Nós temos aqui conosco a alegria de poder ter o Padre Lúcio Tardivo, da comunidade Betânia, que trabalhou de uma forma muito próxima, né? E hoje tem a nobre missão de dar a continuidade a essa obra que o Padre Léo iniciou, administrando aí a comunidade Betânia, e a Carmo Zen, lá do Emaús de Brusque, que teve uma relação de amizade também muito próxima, uma relação de amizade grande com ele, e ambos terão muitas histórias para nos contar nesta noite. Por isso, a gente pede para que vocês que estão aí em casa, nos acompanhando, para que vocês interajam conosco. Deixem registrado aí no chat do YouTube a lembrança mais bonita que você tem do Padre Léo. Seja numa experiência que você viveu em Betânia, ou por assistir uma de suas tão especiais palestras que ele proferia e também eram transmitidas através da Canção Nova, ou outra oportunidade que você teve de ouvir e aprender com o Padre Léo. Também deixa aí registrado perguntas que possivelmente possam surgir que vocês desejem fazer ao Padre Lúcio e a Carmo. E nessa conversa que nós teremos essa noite, nós teremos então a oportunidade de tirar muitas de nossas dúvidas. Então vamos passar aí para o Padre Lúcio. Padre Lúcio, se apresente um pouquinho para nós. Seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, a Rodney, a Liele, a Carmo, né, nessa noite tão especial, onde o Padre Léo nos leva a tantos caminhos, né? Eu tenho feito uma experiência muito grande de caminhar nos caminhos do Padre Léo, e ele tem me levado a muitos caminhos bonitos, como esse de hoje, que é o encontro com o Emaús,
um carinho tão especial que o Padre Léo tinha com o Emaús, né, e que agora revive e a gente traz à tona tudo aquilo que ele viveu, né? Então, para mim é uma alegria muito grande. Eu sou o Padre Lúcio, né, da comunidade Betânia. Trabalhei com o Padre Léo há algum tempo, quando fui seminarista, éramos da mesma congregação, e desde 2007, 2011, aliás, eu estou aqui na comunidade Betânia, trabalho junto com o Padre Vicente, o Padre Eliton, o Padre Djalma, né, o Diácono Ideraldo, que já estava aqui desde o início da comunidade, a Margarida, né, e estamos aqui fazendo esse caminho, que é o caminho de trabalhar dando continuidade a tudo aquilo que o Padre Léo plantou nesta terra de São João Batista e agora espalhado por todo o Brasil, que é a comunidade Betânia. Então, para mim é uma alegria estar aqui hoje com vocês. Depois vamos falar muitas outras coisas aí sobre o nosso querido Padre Léo e sobre o Emaús. Muito obrigado e acompanhem que será uma noite muito especial para todo o Emaús e também para a comunidade Betânia. Com certeza, padre, com certeza será. Nós estávamos ansiosos por essa live, por aprender muito aí sobre a vida do Padre Léo, né? Essas experiências tão fantásticas que o Senhor e a Carmo têm para compartilhar conosco. E agora a gente quer acolher a nossa querida Carmo, né? Que vem lá do Emaús de Brusque, que já tem uma relação tão próxima também com o Emaús Joinville, já tantas oportunidades, já esteve aqui conosco, seja no Encontro Nacional de Emaús, né, Carmo? Seja nos encontros regionais que a gente já se encontrou. E se apresente um pouquinho para nós, conte um pouquinho aí da sua experiência, como que é essa sua ligação também com o movimento de Emaús, essa sua trajetória aí em Brusque, né, como casal presidente e tudo mais que vocês já foram. Seja bem-vinda, obrigado pelo teu sim. Boa noite a todos, muito obrigada, é uma emoção estar aqui com vocês nessa noite, poder falar um pouquinho da minha experiência de vida no movimento de Emaús e um pouquinho da nossa caminhada com o Padre Léo. Então, eu sou natural de Brusque, eu 42 anos caminhei com o Nelson Zen Filho, com o Tato, eu namorei 6 anos, fui 36 anos casada, muito amada, me sentindo uma mulher feliz do lado dele. E hoje fazem 2 anos e 1 mês que eu estou viúva. O Tato faleceu de câncer. E dessa nossa relação, nós tivemos 3 filhos lindos, maravilhosos. O Gabriel, a Magali, o Arthur. E a vida é assim, né? Alguns vão, outros chegam. E Deus também me agraciou. Eu sou vovó, eu tenho uma neta de 3 meses, a Maia Gabriela, que é filha do Gabriel e da Jéssica. Eu só tenho que agradecer a Deus, gratidão sempre, por ele sempre caminhar comigo e por ele ser sempre o meu esteio, me mostrar sempre os caminhos que me levam a ele. Obrigado mais uma vez, Carmo. Com certeza será uma noite muito, muito especial aí, com muitas lembranças gostosas aí que você vai poder partilhar conosco. Então vamos lá, comentem, conversem conosco, Padre Lúcio, nos conduza aí nessa reflexão, conte um pouco aí das histórias do Padre Léo, como que foi a sua experiência, a sua vida antes do seminário, depois do seminário, já no seminário, né? E a sua trajetória aí nesse caminho tão lindo de santidade que Padre Léo percorreu em vida. A palavra está com o senhor e com a Carmo também. Certo, vamos lá. Então, o Padre Léo sempre foi uma pessoa muito irreverente, né? Vem de uma família bastante numerosa, lá de Minas Gerais, nasceu lá no Biguá, perto de Itajubá, né? E sempre foi uma pessoa que esteve sempre à frente da sua época. Padre Léo trouxe para nós, assim, ou deixou para nós um legado bastante grande dessa alegria. Essa alegria que começou do seu lar, né? Na sua primeira Betânia, que foi o Biguá. Lá ele tinha os seus irmãos, tinha o seu pai, sua mãe, seu quinzinho, para quem conheceu, é o Padre Léo, né? Assim, numa versão mais velha, porque esteve antes do Padre Léo, e o seu quinzinho sempre foi uma pessoa muito divertida, muito acolhedora, Dona Nazaré também uma pessoa muito de Deus, que acolhia todos. E lá, nesse Biguá, nessa casa tão pequena, tão simples, foi que nasceu a vocação do Padre Léo. Vocação para o sacerdócio,
mas também a vocação para acolher as pessoas. Padre Léo, ele era uma pessoa muito direta, falava muitas coisas assim, com muita, de uma força muito grande, né, da verdade, mas era uma pessoa que sabia acolher muito, né, e logo teve sua experiência, trabalhou, foi morar com a sua avó na cidade de Itajubá, depois sentiu seu chamado para o sacerdócio, já era noivo, né, já estava ali quase de casamento marcado, mas sentiu um chamado grande para o sacerdócio. Houve um período em que ele também se envolveu com drogas, né, e justamente nesse período que ele sentiu ali o grande chamado de Deus para estar junto das pessoas, de modo especial os mais marginalizados, mais excluídos. Então deixou tudo, deixou a namorada, deixou a noiva e foi trilhar o seu caminho. Entrou na congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, em Lavras, depois fez a sua trajetória toda de formação, foi ordenado sacerdote no ano de 1990, e desde então começou a trabalhar na querida cidade de Brusque, onde ele se despertou, né, para a vida sacerdotal, presbiteral. E foi em Santa Catarina que ele floresceu como padre, né? A Carmo tem aí muitas histórias, né, dessa trajetória, né, do Padre Léo. E foi ali no Colégio São Luís, onde ele trabalhava como diretor do colégio, que ele deu os seus primeiros passos para começar a comunidade Betânia efetivamente. É claro que a comunidade Betânia já estava presente no coração do Padre Léo, mas foi ali, trabalhando com os jovens do colégio, que ele começou a pensar concretamente como realizar esse sonho. E trajetória que ele percorreu também junto do Emaús, né? O Emaús que trabalhava com jovens, que estava ali evangelizando, e foi então ali que ele pôde fazer a sua experiência e perceber o quanto as pessoas, de modo especial os jovens, necessitavam de um lugar de acolhida. E foi então que nasceu a comunidade Betânia. Mas antes disso, ele fez muita coisa, né, na cidade de Brusque, como diretor do colégio. A Carmo era uma das mães, né, o Tato era do conselho da APP, do colégio, eu também trabalhava ali naquele momento, e eles tiveram também uma grande experiência, não foi, Carmo, assim que nasceu o seu contato com o Padre Léo? Como é que foi? Não foi assim tão boa no início, né? Não. Mas foi uma decepção, mas de repente um extasiamento, né, pela pessoa do Padre Léo. Não foi assim? Então, eu queria falar para vocês que eu entrei no movimento de Emaús quando eu fiz 18 anos, faz tempo, né? Eu era jovem, e o Tato já tinha feito Emaús, nós fizemos o Morro das Pedras, em Florianópolis, e a gente se apaixonou por esse Jesus até hoje, a gente caminha com esse Jesus que caminha conosco, né? E aí depois a gente participou do primeiro grupo do movimento de Emaús em Brusque, São Luís Gonzaga, e o tempo foi passando e nós tivemos então o grupo Betânia, que é o grupo do coração, os amigos de Jesus, que com carinho nós somos chamados de os dinossauros do Emaús, né? Que nós já estamos numa idade bem avançada. Então o grupo Betânia caminhou comigo sempre. Depois também participei do grupo Padre Deon, que é o Padre do Sagrado Coração de Jesus. Esse grupo eu posso dizer que eles também são do coração, são meus filhos, porque eles eram todos jovens, depois casaram, e a gente continuou na caminhada. Também tinha um grupo de meninas do Rumo Certo, durante uns 8, 9 anos, e agora com a pandemia, eu não sei se elas estão mais no Rumo Certo, elas deram uma paradinha, mas a gente continua caminhando, né? Eu já fui presidente do Movimento Contato, faço hoje parte do conselho, já participei de vários departamentos, e hoje, na nossa caminhada, a gente está aí para ajudar, né? Os jovens que estão à frente, a semente foi lançada, e a caminhada continua, né? O movimento tem 33 anos, e eu caminho com o movimento já fazem 39 anos. E falar do Padre Léo é muito engraçado, porque eu não gostava do Padre Léo. Eu conheci o Padre Léo quando a Magali entrou no Colégio São Luís para estudar. O Padre Léo era um padre diferente, era um padre que fumava, que bebia, cabeludo.
Um Padre Léo que vivia junto com os jovens nas festas, e não ia muito com ele, não. Eu já estava mais acostumada com os outros estilos dos padres do Sagrado Coração de Jesus, né? Mais reservados. E o tempo foi passando e a Magali entrou no primeiro ano no colégio, e nunca me esqueço, que veio um recado dizendo que no primeiro dia de aula era para os pais acompanhar os filhos. Aí eu conversei com o Tato, aí nós fomos. Chegamos no colégio, foi todo mundo para o ginásio, ele deu as boas-vindas para todos, o professor levaram as crianças para a sala de aula e ele ficou conversando com os pais. Daí ele dizia que para ele era um novo caminhar, que ele estava assumindo como diretor do Colégio São Luís, que ele gostaria de fazer muitas mudanças e que ele gostaria de contar com os pais. Que os pais caminhassem junto com os filhos, que é uma responsabilidade quando o filho entra para estudar, e o pai tem que acompanhar, dar carinho, dar atenção. E hoje eu tenho visto, nesse tempo que eu estou em Brusque, que o jovem é muito carente, que o jovem precisa de carinho e atenção, e eu quero trazer vocês para o colégio, para a escola. E aí ele foi falando e foi tocando, então ele dizia, cuide bem dos filhos de vocês, para que no futuro, quando eles estiverem lá na frente como pré-adolescentes, na adolescência, não procurar lá fora a bebida, o cigarro, a prostituição. Dentro de casa é que a gente tem que formar os nossos filhos e ter uma convivência sempre. E aí a gente escutou ele falando, quando ele estava saindo, a gente falou, nossa, que bacana, né, que ele é um padre bem, que toca quando fala, né, não só eu, como também os outros pais. O Padre Léo foi interagindo. E o tempo foi passando e a gente foi conhecendo o Padre Léo. Um Padre Léo da Banda Vida, um Padre Léo cheio de entusiasmo do Colégio de São Luís, um Padre Léo que cativava o jovem. E depois, então, passou um tempo, a gente convidou o Padre Léo para dar uma palestra no Emaús, no curso. O Padre Léo deu uma palestra A Graça e Seus Canais, e também deu uma palestra que era do nosso grande Monsenhor Bianchini, né? Que o Monsenhor Bianchini sempre dava Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Aquela vez o Padre Bianchini não pôde vir, o Monsenhor, e o Padre Léo deu essa palestra. E ali, então, a gente começou uma caminhada no movimento de Emaús. Sempre que o Padre Léo podia, ele participava conosco do movimento, das palestras, sempre vinha ajudar nas confissões quando a gente tinha curso. E aí houve, então, esse engajamento dele com o movimento de Emaús. Não só com o movimento de Emaús, mas sim com todos os movimentos de jovem em Brusque. O Padre Léo, ele era muito chegado ao jovem, né? A linguagem dele com o jovem cativava muito o jovem. E aí o Padre Léo começou a caminhar conosco, e o tempo foi passando, e o Padre Léo também construiu a Capela do Espírito Santo, no Colégio São Luís, que os pais também participavam junto das missas. Depois o Padre Léo começou a fazer uma missa jovem, e o Padre Léo interagia muito com o jovem, muito. E cada vez que o Padre Léo fazia uma pregação, sempre era muita gente, era muito jovem, era eu com os meus filhos, eram os outros pais com os filhos. No Colégio São Luís, ele modificou muito, ele fez a maratona, e aí ele trazia no mês de maio um padre, no outro mês outro, e assim ele começou a criar um laço muito grande com o Colégio São Luís e a comunidade de Brusque. E posso dizer assim que o Padre Léo, depois que a gente conheceu ele mesmo, a gente brincava e dizia, nossa, a gente pensava uma coisa e o Padre Léo era outra pessoa, alegre, do jeito dele, mas ele tinha o dom da palavra, o dom da pregação, né? Quando ele pregava, ele era muito tocado. Né, Padre Lúcio? Ô, Carmo, é interessante a gente perceber, assim, o quanto que o Padre Léo, ele cativava as pessoas, né? Ele era, assim, uma pessoa sem muitos esquemas, né? Quando ele ia fazer uma pregação, que ele não gostava que falava que era palestra, era pregação que ele fazia, ele não fazia palestra. E na pregação, ele sempre tinha, assim, ele não gostava de que
a gente falasse assim, ó, você vai ter tantos minutos, você vai ter que fazer isso, aquilo. Não. Ele tinha que estar livre, né? Porque ele falava assim, é o Espírito Santo que vai me dizer o que eu tenho que falar, né? E isso cativava muito, né, os jovens, porque às vezes eu participei muitas vezes da missa com o Padre Léo, né? Pregações e tudo mais. E às vezes a gente pensava assim, vinha aquele evangelho que parecia que não ia ter nada, né? Aquele evangelho que você olha e fala assim, meu Deus, o que vai falar desse evangelho? E o Padre Léo começava a falar e ele conseguia cativar as pessoas de tal forma que as pessoas que participavam ali no colégio, tanto do Emaús também, né? Ele começava a falar e ele fazia toda assim uma dinâmica que a gente não sabia onde ia parar, mas ele conseguia. Lá ele fazia a gente rir, ele fazia a gente chorar, ele fazia a gente pensar, ele fazia a gente voltar a ser criança, a pensar lá nos nossos antepassados, na nossa vida de que a gente já viveu lá atrás, né? E ele chegava naquele ponto que a gente falava assim, né? Talvez as pessoas diziam assim, meu Deus, ele falou para mim, né? Você falou alguma coisa para ele? Você contou alguma coisa para ele? É porque parecia que tinha o endereço certo para chegar no coração de cada uma das pessoas. E isso, assim, cativava muitas pessoas, né? E todo mundo queria estar perto do Padre Léo. Ele não era um homem de muita paciência, não, né? Quando tinha muita gente perto, quando tinha muita gente que queria conversar com ele, falar, ele já logo cortava, né? Não gostava muito, né, de ter assim. Mas era uma pessoa que cativava muito, né, pelo conteúdo, tanto pela fala, pelas histórias, nos levava para Deus, né? E isso é muito importante. E queria que a Arielle cantasse para nós um refrãozinho daquela música, ou uma estrofe, um refrão da música, que ficou muito marcada no coração de todas as pessoas. E quando a música é do Padre Zezinho, mas quando a gente ouve, a música do Padre Zezinho. Lembra do Padre Léo, não é? Isso então, mesmo. Vamos cantar. Vamos cantar para a gente relembrar um pouquinho. Eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando sabe muito bem, que acompanhou o Padre Léo, sabe muito bem que essa música traz para nós a presença do Padre Léo. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Isso, que lindo, né? Isso nos traz muita presença, né, do Padre Léo na nossa vida, né? Eu tenho certeza que cada um de nós, a Carmo tem muitas histórias ali com o Padre Léo. O Padre Léo amava muito o Tato, né? Era uma pessoa assim que ele considerava muito, e eu sei que ele deixou muitas coisas ali gravado, né, no coração da Carmo e do Tato. Não foi, Carmo? Foi. Nós tivemos a graça de caminhar com o Padre Léo. Eu sempre dizia, nós conhecemos os dois Padre Léo. O Padre Léo da época do Colégio São Luís, o Padre Léo que, nas suas pregações, ajudavam as pessoas, ao mesmo tempo como ele ajudava as pessoas, ele ia também se convertendo, né? Aquele Padre Léo de Brusque, que depois montou a comunidade Betânia, ficou um Padre Léo mais centrado, um Padre Léo mais maduro, um Padre Léo que sofreu também, ele sempre dizia que não é fácil a vida de padre,
que ele caía, que ele pecou, que ele errou, mas que ele amava muito Jesus Cristo, e que quando ele construiu a comunidade Betânia, a gente também acompanhou o Padre Léo desde o início, o movimento de Emaús ajudou muito nas promoções que tinha, os jovens iam para lá, eu me lembro que, na época, os consagrados, o Ederaldo, o Dimas, aquela turma, o Sandro, que estavam lá em Betânia, chegavam os sábados, nós íamos fazer ação, então nós fazíamos ação em Betânia, e a turma de Brusque, o Guiz, o Juca, toda a turma jogar, e ali a gente, então, fazia uma confraternização, daqui a pouco ia outro grupo de jovem, sempre tinha um consagrado ou um filho que dava um testemunho para os jovens de Emaús, né, da caminhada, como era difícil seguir de novo, tentar sair das drogas, buscar o Deus, e o Padre Léo sempre mostrava isso, né? E a gente teve a graça de participar de muitos retiros com o Padre Léo. Eu e o Tato participávamos muito dos retiros de casais, os retiros quando começou lá em Betânia, que a gente ia com a turma de Brusque ia muito nos retiros, que daí o Padre Léo começou a construir Betânia aos poucos, por parte. A comunidade brusquense ajudava muito as cidades vizinhas, e o Padre Léo ficou conhecido, né? O Padre Léo ficou conhecido pelas suas pregações, pela Canção Nova, e teve uma época também que o Tato convidou o Padre Léo para participar de uma convenção da Zen. Padre Léo criou do impulsor de partida uma pecinha e deu corpo para essa peça, se chamava Zeninho na época. E ali o Padre Léo começou a trabalhar com os nossos representantes. Era algo que, onde o Padre Léo passava, ele tocava muito, porque ele lia muito, ele era uma pessoa que gostava de ler, e quando ele fazia as palestras dele, ele fazia de uma forma que, como ele sempre dizia, isso está escrito na Bíblia, mas eu gosto de florear, eu gosto de fazer diferente. Então, ele explicava, falava, daqui a pouco a gente ria do que ele colocava, e, ao mesmo tempo, quando chegava no final, tu levava uma alfinetada. Sempre vinha uma lição no final das pregações, né? E isso a gente teve muito junto com ele, muito mesmo, na nossa vida também, com os nossos filhos, de ele participar, de ele ajudar muito. Me lembro que uma vez eu fui madrinha das debutantes e o Tato falou assim, vamos convidar o Padre Léo para dar uma palavrinha com as meninas? Nossa, pensa que bênção que foi. Depois daquele ano, todos os anos que tinha o encontro das meninas debutantes de Brusque, o Padre Léo era convidado para falar um pouco. E assim ele ia contagiando as pessoas, né? Desde as velhas, como ele chamava as velhas, né? Desde as velhas, desde os jovens, desde a melhor idade. E o Padre Léo era uma pessoa que era muito centrado mesmo. Ele era muito ungido. Quando a gente fazia, principalmente, os cursos com eles de cura interior, a gente sentia isso. E eu, quando eu vou a Betânia, eu sinto muito essa paz. Em Betânia, eu sinto muita presença de Deus forte no meu coração. E posso dizer que para o jovem do Emaús também é bonito de ver, ainda hoje, vamos dizer, depois de tanto tempo que o Padre Léo faleceu, o movimento de Emaús ainda caminha lá. Muitas vezes vai o jovem com um grupo, aí o jovem participa de uma missa, e daqui a pouco vem um consagrado, ou vem um filho e fala um depoimento da vida de como é viver em Betânia. E uma coisa assim eu falo, que o Padre Léo, ele deixou rastro por onde ele passou, ele cativava muito de coração as pessoas, de conversar sempre, de ter atenção, de te dar uma atenção nos cursos, porque depois o Padre Léo viajava muito, né? Ele virou um pregador e tanto, né? E nesse meio tempo de caminhada, se ele estava disponível, ele ia a Brusque, mas às vezes não dava. Então, nós do movimento se encontrávamos com ele em Betânia.
E essa caminhada, ela dura até hoje, com a graça de Deus. A gente caminha junto com a comunidade Betânia, a gente continua fazendo as ações lá, né, Padre Lúcio? E a gente vê como é bom acreditar, ter fé e buscar cada vez mais na caminhada esse Jesus que está sempre de braços abertos, e muitas vezes a gente está de braços fechados e a gente não enxerga. E na nossa caminhada do dia a dia, o Padre Léo pregava muito isso, que Jesus sempre estava do nosso lado, que Jesus sempre estava de braços abertos para nos receber. Claro que a gente tem os altos e baixos, as dificuldades vêm, mas com fé e com oração a gente consegue seguir sempre. Ô, Carmo, uma coisa também que era, assim, muito especial para o Padre Léo, né? Se você quisesse alegrar o Padre Léo, não era dar um presente para ele pessoalmente, era você estar em Betânia. Como ele ficava feliz quando um grupo do Emaús vinha, quando um padre vinha visitar Betânia, quando alguém trazia alguém, né, para fazer um retiro em Betânia. Como o Padre Léo se alegrava, né, em poder estar junto com essas pessoas, em poder fazer, né? Hoje, os grupos de Emaús continuam vindo aqui, como a Carmo falou, continuam fazendo as suas ações no final do ano, fazem a campanha lá do Natal, a campanha, às vezes, que Betânia precisa, né? Quando nós temos lá nosso evento anual, que é a nossa polenta com galinha, lá em Brusque, que o pessoal do Emaús pega junto e vai trabalhar junto, lá está o Orlando, está o Marcinho, tá tanta gente lá que né, os dinossauros daquela época, né, estão lá ainda junto conosco, trabalhando, né, e eu vejo assim, né, a alegria estampada, como o Padre Léo estaria feliz de ver essas pessoas que não deixaram Betânia porque o Padre Léo morreu. Pelo contrário, o amor ao Padre Léo se traduz no amor à Betânia, né, e isso que marca muito, né, a presença dos grupos de Emaús em Betânia hoje para nós, né? As pessoas vêm a Betânia e conseguem chegar aqui, conseguem sentir a presença do Padre Léo. Padre Léo que se alegrava, por quê? Porque o objetivo da sua vida era a missão. O Padre Léo não morreu de câncer, né? O Padre Léo morreu porque ele se doou inteiramente à missão. Tanto é que a Carmo, né, pode dizer isso, né, as pessoas que estavam mais próximas do Padre Léo ali no final, antes dele ficar doente, diziam: Padre Léo vai se tratar, vai fazer um exame. Padre Léo dava sinais, né, de que ele estava doente, mas ele não queria parar. Ele foi até o fim. Quando o corpo já não conseguiu mais fazer aquilo que deveria, aí ele teve que parar, que foi naquele acampamento de carnaval, que ele passou mal, né? E daí metade daquele ano, o resto do ano, que ele, né, foi definhando na doença e faleceu no dia 4 de janeiro. Mas até então o Padre Léo não parava, ele escrevia, ele fazia pregações, acampamentos, né, estava em Betânia, ele ia para os recantos de Betânia, ele estava nos movimentos da igreja. Sempre que um padre, um bispo convidava o Padre Léo, ele sempre fazia de tudo para ir lá, para estar presente, para pregar, para ser essa presença. Então, hoje, olhando os grupos de Emaús que vêm aqui a Betânia, que estão presentes ali, eu vejo muito esse carinho, né, das pessoas com o Padre Léo, né? Quem é o Padre Léo hoje para nós? O Padre Léo, claro, morreu já faz 13 anos, mas quem é o Padre Léo hoje? O Padre Léo hoje é Betânia, né? Por isso que nós acolhemos com tanto carinho, né, os casais que vêm aqui, que vêm fazer uma experiência num dos nossos retiros, né? Os padres de Betânia que também se colocam à disposição para estar junto do Emaús, né? Então isso para nós é uma certeza muito grande de que nós estamos no caminho certo, de que Deus quer de nós, de fato, que nós levemos a presença do Padre Léo, sim, mas acima de tudo a presença do Léo vivo hoje, né, na memória, na vida das pessoas. Então nós temos uma gratidão muito grande como Betânia, né, a todo o Emaús que ainda hoje se faz presente no meio de nós, né? E vocês estão presentes, né, Carlos?
como grupos que fazem aí, vende rifa, faz tanto de coisa para Betânia, não é? Me lembro que chegou uma época que, quando o Padre Léo foi feita a capela lá embaixo, na Casa de Retiros, e a gente estava participando de um retiro, estava eu, a Gise, o Marcinho, acho que estava a Silvia, o Lelo, a Silvia Schaeffer, o Orlando, e o Padre Léo falou assim: Carmo, vamos lá ver que lindo que ficou a capela. Eu fiz em homenagem aos amigos de Emaús. E quando a gente entrou na capela, o Santíssimo, estavam os discípulos de Emaús, né? Cristo partindo ao pão com os discípulos. Foi uma emoção muito grande. Outra emoção também que nós tivemos a graça de viajar para muitos lugares, para o Padre Léo, os Santuários Marianos, e também tivemos a graça de viajar para a Terra Santa, né? Conhecer os caminhos que Jesus, né, caminhou, os milagres que Jesus fez na Terra Santa, e foi algo assim muito, que tocou muito, muito mesmo, até hoje, quando eu vou na missa, que eu escuto o Evangelho, aí eu me lembro, né, lá em Betânia, lá naquele lugar, lá em Emaús, né, que ele fez uma surpresa para nós, que a gente jamais imaginaria que a gente fosse a Emaús. Quando chegou no final da viagem, ele disse: hoje eu tenho uma surpresa para vocês, vou levar vocês a Emaús. Gente, foi gratificante, a gente se emocionou muito, nós lemos a leitura, eu sentei do lado, o Tato sentou do outro lado do Padre Léo, a gente ficou como coroinhas, né? E ele sempre tinha esse carinho com o movimento de Emaús, e sempre que a gente estava junto, ou participando de algum retiro, o Padre Léo pregava sempre, ele tinha sempre esse dom da palavra, de usar como os discípulos de Emaús caminhavam na vida da gente, no dia a dia. E eu digo assim, ó, essa continuidade de Betânia, né? Para mim, isso já é um grande milagre, porque o Padre Léo faleceu, e eu digo, esses meninos, né, o Lúcio, o Vicente, eles moraram tudo no Colégio São Luís, né? Na época eles estudavam lá. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Lúcio, pelo Padre Vicente, né? E eu digo para eles que é um orgulho para mim ver eles na caminhada, tantos como os consagrados, né, que estão à frente. Eu sei que para eles não é fácil, que o Padre Léo faleceu, que faz muita falta, mas Betânia é um caminho que te leva a refletir muito, e com certeza o Padre Léo intercede, porque eles estão caminhando, eles estão seguindo os passos que o Padre Léo deixou. Esse momento também que eu participei junto, né, daquele momento da beatificação do Padre Léo lá na comunidade Betânia, eu fiquei muito emocionada também naquele dia, porque eu ia para lá sábado, às 5 horas da manhã, aí eu mandei uma mensagem para o Padre Lúcio e falei: eu não vou sábado, 5 da manhã, eu já vou hoje. Acho que era uma quinta-feira, final de tarde. Falei: eu já vou antes, Padre Lúcio, eu não vou esperar para ir só sábado. Eu sei que aí, se não tiver lugar, eu levo um colchão, arranjo um cantinho para mim ficar. E aí o Padre Lúcio disse: não, Carmo, pode vir. E eu fui para Betânia. E eu tive a graça de, na sexta-feira à tarde, eu nem sabia disso, estava rezando lá fora o terço, daqui a pouco o Padre Lúcio desceu com o pessoal e trouxe os restos mortais do Padre Léo no caixão, e quem estava ali foi convidado para participar junto. Foi uma emoção muito grande. Eu chorei muito, eu me lembrei muito do Tato, eu me lembrei muito do Padre Léo, e teve um momento que eu vi os dois lá na frente, olhando para mim, dizendo assim, ó: continua a tua caminhada, seja feliz. Então é isso que eu sempre busco, que a minha caminhada hoje sem o Tato é muito difícil, a dor da perda, mas tu tens que aprender, né? Com a dor, depois com o tempo ela vai te transformando no amor. Então é isso que eu tenho esse momento do Padre Léo muito gravado na minha mente, na caminhada de Betânia com vocês, no meu dia a dia. Amém. Isso, o Orlando está dizendo assim que o Padre Léo transformava as nossas dificuldades em força para seguir em frente. E é verdade, isso mesmo, né? Que o Orlando está falando, o Orlando Schaeffer aí, que é um dos nossos dinossauros. Orlando! E é verdade mesmo, né? Nas dificuldades, né?
e que a gente vê o quanto a gente é pequeno, mas o quanto Deus tem para nós, né? Eu lembro de uma pregação que o Padre Léo falava dos discípulos de Emaús, né? Que ele falava assim que os discípulos de Emaús, quando começaram a caminhar com Jesus, que era um casal, né? Que uma das coisas que revela que era um casal é que eles estavam discutindo, né? Então, se eles estavam discutindo é porque era um casal que caminhava com Jesus. Então, o Padre Léo tinha essa coisa de trazer, né, tão vivo para nós, né, a Bíblia, e trazê-la no nosso dia a dia, né? Coisas que a gente passa assim despercebido, o Padre Léo ia lá e pescava isso e trazia para a gente, né? Então, a Carmo falando ali desse momento, né, do Padre Léo, como é importante, né, a gente poder, né, estar perto da graça de Deus, né? E a gente ter, né, aqui perto de nós, né, vocês que moram em Joinville, né, mas é perto, né, ter a graça de poder pisar esse chão de Betânia. Se você nunca veio a Betânia, faça essa experiência. Venha, claro, agora esse tempo de pandemia não pode vir, né, mas logo isso vai passar, né? Venha fazer essa experiência, né, de vir aqui no túmulo do Padre Léo, né? Eu tenho certeza que Deus não levou o Padre Léo por acaso, né? Não foi porque ele ficou doente que ele morreu, não. Deus tinha um projeto muito maior para o Padre Léo do que ele continuar vivendo. Quando nós fomos levar essa biografia aqui para o Dom Wilson, né, quando nós lançamos, né, a biografia tem 600 páginas, né, é um livro bem grosso. Aí o Dom Wilson falou assim para mim, falou para nós, né? Meu Deus, ainda bem que ele viveu só 45 anos, porque se vivesse 90, ia ser um livro muito grosso para poder ler, né? Porque assim, o Padre Léo viveu uma intensidade tão grande a sua vida, né, que foram 45 anos, mas parece assim que a gente não consegue, a gente não para de descobrir coisas novas, né? O Padre Léo tem um programa na televisão, na Canção Nova, todos sabem, né? Desde que ele morreu, são 13 anos, todas as segundas-feiras, buscai as coisas do alto lá na Canção Nova. E as pessoas continuam assistindo, é um dos programas que tem maior audiência na Canção Nova até hoje. E a gente liga a televisão e parece que o Léo está vivo, está falando para nós agora. Não parece que ele morreu, que está lá 2001, 2002, né, de tanto tempo atrás, de 20 anos atrás, 25 anos atrás, não. Parece que ele está falando agora para nós, né? E por isso que as pessoas, quando ficam um final de semana ou uma segunda-feira sem ter o Padre Léo, as pessoas já ligam lá para a Canção Nova e falam, o que aconteceu? Por que o Padre Léo não está falando? Né? Então, é assim, é essa presença tão bonita, né? Sempre essa força dele presente no meio de nós. Então, venha fazer essa experiência. Mas vamos ouvir mais um refrãozinho, mais uma estrofe da nossa música. A Arielle vai cantar para nós aí. Vamos lá. Oh, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido, mas volto convencido que este é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. E temos tanta gente aí, gente de Balneário Camboriú, tá mandando abraço aí para nós, mandando abraço também que estão nos acompanhando, pessoal que está lá de Juiz de Fora, pessoal que está acompanhando, dizendo que teve momentos de graças com o Padre Léo.
E eu tenho acompanhado, assim, eu sou o padre que está responsável pela causa da beatificação do Padre Léo, né? E nós temos recebido, assim, tantos testemunhos de pessoas que têm alcançado graças através do Padre Léo. E uma das graças a Carmo tem para nos falar, né? Quando foi a doença do Tato, né? Conta um pouquinho para nós, Carmo, como que o Tato viveu esse momento de doença junto do Padre Léo. Então, vamos ver se eu vou conseguir falar, né? E a gente ajuda. Esse livro aqui, Famílias Restauradas, eu e o Tato fizemos com o Padre Léo muitos retiros, e esse livro aqui a gente ganhou autografado dele. Então ele disse assim, ó, Tato e Carmo, ofereço-lhes especialmente o capítulo O Amor é Dom Sagrado. É impossível pensar em Emaús sem recordar-me de vocês, dois discípulos amigos e amados, Padre Léo. Então ele fez essa parte aqui, contando da passagem dos discípulos de Emaús, como o Padre Lúcio comentou, o casal, né? E a gente teve uma vivência muito bonita, né, com o Padre Léo, e o Tato ficou doente também. Só que, quando o Padre Léo estava doente, a gente teve a graça de encontrá-lo 2 vezes em Betânia. Eu e o Tato estávamos fazendo um retiro com o Padre Vicente, e no sábado eu falei assim para o Padre Vicente, eu disse, como eu tenho saudade do Padre Léo, como eu gostaria de dar um abraço nele. Aí, quando chegou no final da tarde, ele veio e falou assim para mim, Carmen, em off, se tu e o Tato quiserem dar um abraço no Léo, quando for 5 horas, vocês dois saem ali pela lateral, todo aquele cantinho, que o Léo vai fazer uma missa para os filhos aqui de Betânia. E eu e o Tato fomos. Foi bem aquela época que o Padre Léo estava bem doente, antes do Osana. A gente chegou lá no canto e a gente viu ele subir uma escada e ficamos lá em cima na capela, que na casa de retiro tem um lance, e lá nós dois ficamos. Quando terminou, que todo mundo foi embora, a gente ficou lá paradinho para não chamar muita atenção. Ele falou assim, pode descer vocês dois, pode vir aqui embaixo me dar um abraço. Aí eu e o Tato descemos, demos um abraço nele, foi bem dizer a despedida, né? E a gente conversava muito depois que o Padre Léo faleceu, que tudo isso que passou, a vida dele, a caminhada dele de santificação nesse período da doença. E o Tato estava muito doente no final do ano, e depois de um certo tempo, eu pedi para levar o Tato para casa, porque a gente já estava no hospital, já fazia 3 meses, em Brusque, em São Paulo, no Hospital Santa Catarina, e nós fomos embora. Quando chegou pela metade ali de final de janeiro, o Padre Lúcio e o Padre Vicente me passaram uma mensagem que gostaria de ver o Tato, de dar um abraço no Tato. Aí os dois foram lá em casa, o Tato conversou bastante com os dois, e o Padre Lúcio e o Padre Vicente trouxeram a estola do Padre Léo. Entregaram essa estola para o Tato, foi assim, algo muito emocionante, né? O Tato se agarrou naquela estola e sempre dormia, aquela estola do Padre Léo sempre estava debaixo do travesseiro. E o tempo foi passando, e o Tato sempre falava assim para mim, eu vi o Léo, a caminhada do Léo, do Padre Léo, eu vi a doença dele, e eu vi a transformação do Padre Léo. Tudo ele transformava, tudo ele rezava, tudo ele agradecia. E é uma das coisas que eu tenho feito muito bem. Tenho rezado sempre, eu tenho sempre agradecido a Deus. Inclusive, eu busquei o livro Rezando a Vida. Ele pegou esse livro e começou a ler as estrofes, e a gente conversava muito. E o Tato foi se recuperando aos poucos, foi engordando de novo, foi ficando melhor, e assim a gente foi caminhando, e um certo tempo eu conversei com o Tato falou assim para mim, olha, eu acho que a gente viveu tão bem a vida, que Deus agora está me dando mais um pouco para continuar a nossa caminhada. E se Deus quiser bem, eu vou ficar bom. Eu dizia, com certeza. E o Tato ficou bom ali um tempo também. E depois, com todo o transtorno, faltou oxigenação. O Tato faleceu no dia 1º de agosto. Mas o Tato faleceu muito tranquilo.
O Tato, antes de passar por aquele processo, no dia 29, nós tivemos a graça de os nossos filhos estarem juntos, de o Tato ganhar a unção dos enfermos do Padre Nivaldo, de ganhar a comunhão, e de eu ainda conversar com ele, e de ele dizer que ele viveu muito feliz, e que ele só tinha que agradecer a Deus sempre pela nossa vida, pela nossa caminhada, e que ele me pedia muito para que eu continuasse a minha vida, junto com os meus filhos, sempre feliz, que ele não queria me ver triste. Então, às vezes que eu choro muito, eu me lembro muito do Tato, eu lembro do Padre Léo, que ele sempre dizia, buscai as coisas do alto, eu busco todo dia as coisas do alto. E o Tato falava muito isso na doença dele. Eu quero buscar as coisas do alto, e as coisas do alto estão no céu. E o Tato faleceu. Eu acredito, com certeza, ele está no céu, intercedendo por mim, pela nossa família, junto com o Padre Léo, e sempre nos dando essa força, que a vida ela tem que ser bem vivida, e que a vida, tu tens que aproveitar todo o teu momento. Eu sempre digo, isso eu sempre tive a graça, eu tive um pai muito feliz na minha vida, que faleceu também faz 5 meses, teve também a graça de viajar com o Padre Léo para a Terra Santa, de conhecer Betânia, de fazer retiro, meu pai e minha mãe, e hoje eu e a minha mãe rezamos muito também juntas, e a gente lembra muito dos momentos vividos com o Padre Léo. E cada livro que a gente pega, cada mensagem da boa do dia que eu recebo da comunidade Betânia, a gente lembra muito do Padre Léo, das coisas que ele pregava, do dia a dia, das mensagens que a gente lê hoje, que essas mensagens parece que ele está falando nos dias de hoje para a gente. E eu posso dizer assim para vocês que eu e o Tato vivemos muito junto, tudo isso, e o Tato também tinha uma amizade muito grande com o Padre Léo. Era incrível de ver o Tato e o Padre Léo conversando, era gostoso de ver eles batendo papo. O Tato dava muita risada das histórias do Padre Léo, né? Quando acabava as confissões lá em Betânia, 3, 4 horas da manhã, nós sempre ficava para o final, tomava um chazinho com o Padre Léo, com mais alguns amigos do Emaús, né? Gize, Marcinho, Mário, Lely, Orlando, Silvia. Quem era do Emaús ficava para o final, a gente tomava um chá. Isso fazia muito bem para o nosso coração. E ir para Betânia é tu ser tocada de novo, sempre. Eu adoro ir para Betânia, estou com muita saudade. Falei para o Padre Lúcio e para o Padre Vicente, vamos fazer um retiro com poucas pessoas, como faz falta esse momento que tu se sente tocada por Deus. E o Padre Léo tinha muito dom do Espírito Santo. O Padre Léo curava mesmo muitas das pessoas que participavam lá, que se encontravam, que tinham, às vezes, muitas dificuldades em alguns relacionamentos, e a gente sentia isso muito nos retiros junto com o Padre Léo. Isso é verdade mesmo. E como é bom a gente poder saber, né, assim, que o Padre Léo continua tão vivo na presença, na vida das pessoas, né? E isso nos alegra muito, né? Eu vejo aqui tantas pessoas que estão aí conosco, né? O Orlando, a Jane, a Roseles, a Gize, o Marcinho, a Sônia, tantas pessoas aí que participaram e que agora estão aí junto conosco, né? Lembrando, revivendo esse momento, né? E eu digo para vocês, né? Venham a Betânia, né? Venham participar conosco, né? Visitem a comunidade, porque é aqui que o Padre Léo deixou o seu legado maior. O Padre Ari Etel, que está ali também, né? Passando mensagem, dizendo quanto admirava o Padre Léo naquilo que ele escrevia da palavra de Deus, né? Então, isso é tão bonito, né? A gente vê, né? De que nós não precisamos nós não somos concorrentes de ninguém, né? Na igreja, na missão, nós somos todos irmãos, trabalhamos para o mesmo caminho, né? E como é bom a gente poder, né? Vocês do Emaús, né? Tenham sempre essa consciência. Quanto mais a gente estar unido a Deus na missão, se alegrando com o movimento, nós não somos de A, de B ou nem C, né? São Paulo vai nos dizer isso, né? Nós somos todos da igreja. Então, Renovação Carismática, Emaús, Cursílio, seja o que for, né? Nós somos da igreja.
E a gente tem que lutar por isso, a gente tem que caminhar juntos, a gente tem que buscar, né, a gente se alegrar quando alguém está precisando, pastoral familiar, né, Betânia está precisando, eu vou lá, eu estou precisando ir a outro lugar, né, eu me fazer ser instrumento de Deus ali nesse lugar, né. Então, para nós, como comunidade Betânia, nos alegramos muito cada vez que alguém vem aqui. Não é porque é do Emaús, não, é porque de fato somos todos irmãos, porque de fato todos nós temos que caminhar nesse caminho de igreja, né? Nos alegrarmos, né? Como é triste quando a gente pega alguém que começa a falar mal da igreja por um fato isolado que aconteceu em tal lugar ou em outro lugar, né? A gente vê os bombardeios na igreja de tantas pessoas que ficam apontando os erros. Ah, porque aquele padre, o Padre Léo sofreu tanto, né? A Carmen é testemunha disso aí. Quantas vezes as pessoas acusaram o Padre Léo porque o Padre Léo ia às vezes num prostíbulo, porque ele ia lá, porque ele queria conhecer, porque ele queria tirar aquela prostituta de lá, porque ele queria trazer para Betânia. Mas quantas vezes ele foi mal interpretado, quantas vezes julgaram, quantas vezes apontaram erros, né, falaram coisas, e depois a gente viu que não era nada disso, né? Hoje aí o Padre Léo tem esse grande testemunho de fé, né, essa grande testemunho de alguém que caminhou, né? A Carmen falava dos dois Padre Léo, né? O Padre Léo de antes e o Padre Léo que morreu na santidade. É um processo, nossa vida é processo. Né? Claro que nós temos defeitos, o Padre Léo também tinha os seus, mas como Deus vai lapidando, né? O Monsenhor Jonas, no dia do enterro do Padre Léo, ele dizia assim que o Padre Léo era um diamante que foi sendo lapidado, né? E que morreu sendo, de fato, aquela pedra preciosa. Então, nós também temos que deixar-nos lapidar para nos tornarmos pedras preciosas para Deus. Então, você como emauísta, você como membro da Igreja Católica Apostólica Romana, tenha certeza de que Deus está lapidando cada um de nós. E olhando o exemplo do Padre Léo, nós vamos nos enriquecendo, né, de dons, de talentos, e acima de tudo, levar a alegria. A Carmo falou de momentos difíceis da vida dela, de momentos de tristeza, mas a gente vê que ela nunca perdeu a alegria, né? Os momentos difíceis vêm, sim, claro que vêm, mas a gente nunca pode perder a alegria de poder levar Deus para as pessoas. Aquele que tem Deus é capaz de ver no maior momento, do pior momento da sua vida, a presença de Deus ali. Se Deus permitiu a gente passar por coisas difíceis, é para nos lapidar, para que a gente possa ser melhor, para que a gente se torne um presente de Deus para o irmão. Não é isso, Rodinei? Isso mesmo, padre. A gente só está aqui ouvindo porque está demais, está muito, muito legal essa partilha de vocês, que coisa gostosa. E pelo comentário do povo aí, olha só, vocês ajudaram a relembrar tantas histórias maravilhosas e avivar na memória de tantas pessoas que puderam ter essa experiência com o Padre Léo, também como vocês tiveram. Com certeza, aqueceram o coração de muita gente hoje. Mas ainda antes da gente ir para os nossos... finalizando a nossa live de hoje, padre, ainda a gente quer saber um pouquinho como que está o processo aí de beatificação que foi aberto aí no dia 7 de março, né? Que colocou o Padre Léo como sendo servo de Deus. Como que está esse processo? Qual o caminho que ainda precisa ser seguido até a gente ver o Padre Léo ser declarado um santo aí pela igreja? Isso, nós temos ainda um caminho bastante longo a percorrer, né? Agora nós estamos na fase diocesana do processo, nós estamos aí com uma comissão histórica, da qual faz parte o padre Joãozinho Almeida, né, que é de Brusque, João Carlos Almeida, o Marlon, que é o escritor dessa biografia, Marlon Arraes, a nossa jornalista aqui, a Márcia, e o Lucas Wippel, aí de Brusque também. Então, eles são a comissão que está fazendo o estudo da vida do Padre Léo, reunindo toda a documentação do Padre Léo, tudo aquilo que foi, né, da vida, tanto do seminário, antes do seminário e até agora, né, tudo isso estão reunindo. E também nós temos uma comissão teológica, designada pelo arcebispo Dom Wilson, que estão lendo, estão analisando toda a obra do Padre Léo, os seus livros, seus escritos, todos as suas palestras, suas pregações,
serão analisadas para dar um parecer da comissão teológica. Então, esse momento é o momento que nós estamos fazendo esse resgate, né, para que a gente possa encerrar, então, ali a fase diocesana. Estamos também, nesta fase, fazendo ainda uma campanha para os custos da beatificação. Já concluímos, né, a primeira parte, que foi a abertura, aquela missa bonita que nós tivemos, tudo aquilo que nós fizemos ali, mas continuamos ainda com a campanha para arrecadar fundos para as etapas posteriores do processo. Quando o processo chegar na fase romana, então nós temos que pagar algumas coisas lá, algumas custos, algumas coisas. Então, isso a gente está fazendo agora também, essa arrecadação. Então, uma das formas de ajudar é fazer a colaboração na conta da beatificação do Padre Léo, que lá no nosso site, betania.com.br, tem todas as informações, né? Então, esse é um momento assim, muito precioso também, por quê? Porque a gente está descobrindo tantas coisas, né, documentadas, né, do Padre Léo, a família do Padre Léo, a Célia, lá em Itajubá, tem que ir atrás do histórico escolar, todas aquelas coisas assim que precisam ser colocadas, né? Então, nós estamos aí nessa fase aí. É uma fase talvez um pouco demorada, porque o Padre Léo escreveu bastante, falou bastante, né? Então, se você quer ser santo rápido, não fale nada, não escreva nada, né? Porque daí não tem que pesquisar. Mas como o Padre Léo escreveu bastante, então vai demorar um pouquinho, mas vai valer a pena, se Deus quiser. Então essa é a fase que nós estamos vivendo do processo, né? E então nós temos aí, né? Já gostaria de falar também, né? Da forma que você tem para ajudar a comunidade Betânia, né, e ter o material do Padre Léo, como essa biografia, como todos os livros do Padre Léo. Então, nós temos hoje uma loja virtual, lojabetania.com.br. Lá você encontra todo o material do Padre Léo, né, tanto os escritos, quanto as coisas, os souvenirs do Padre Léo, que, na verdade, ele não gostava muito, né, que fizesse uma coisa desse com ele, mas morreu, não tem culpa, né? Então, a gente está fazendo aí. Tem bastante coisas, né? Capelinhas do Padre Léo, tem camisetas, tem um monte de coisa lá. lojabetania.com.br. Aquelas pessoas que quiserem podem adquirir lá, inclusive aquele livro que a Carmo falou ali de famílias restauradas, né? Um monte de outras coisas que o Padre Léo deixou para nós, além dos livros do Padre Vicente, do Padre Lúcio e etc, etc. E coisa boa. Então, povo, quem não conhece aí, ou quem deseja conhecer ainda um pouco mais do Padre Léo, através daquilo que ele deixou como escrito, né? Através dos livros, também busquem aí no YouTube ou na própria Canção Nova também conhecer um pouquinho mais essas palestras maravilhosas, esses ensinamentos de vida que Padre Léo sempre deixou de uma forma tão simples e tão próxima de se entender, né, que não tem como não entender o recado de como que a gente deve viver a nossa vida se a gente quer alcançar o céu, né? Então, buscai as coisas do alto. Esse foi uma das pregações mais bonitas e talvez uma das mais conhecidas, né? A palestra, o livro, enfim, que se tornou inclusive um programa de televisão, leva esse nome hoje. Então, nos dão tantas pistas de qual o caminho que a gente deve seguir. Padre Léo, ele fazia isso com uma maestria tão grande, né? E tem aí tantas coisas aí para que a gente possa recorrer a isso, para poder também dar um rumo na nossa vida, aproveitar esses ensinamentos todos. E ouvindo também Padre Lúcio e falando e convidando tanto para que se conhecesse Betânia, nós tivemos, no final de 2018, a oportunidade de fazer o encontro de dirigentes do Regional Sul 2, ali em Betânia. Realmente, foi a primeira vez que eu estive lá. Foi uma experiência fantástica. Realmente, a gente sente algo diferente. É um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade, onde nós conseguimos nos encontrar com nós mesmos e nos encontrar com Deus. É um lugar fantástico e que também valido o convite que o Padre Lúcio fez e a Carmo também fez, e realmente vale a pena conhecer. Então, não é tão longe, estamos todos aqui tão próximos, né? Então, vale a pena a gente também ir até Betânia, conhecer um pouquinho mais da vida, do trabalho tão lindo que se realiza lá,
esse legado tão especial que o Padre Léo deixou aí para a comunidade também, né, para a igreja. Né? E o que não nos faltam são exemplos de santidade muito próximos a nós, né? Semana passada, só lembrando, nós ouvimos e recordamos momentos lindos aí da vida do Padre Aloysio. Padre Aloysio e Padre Léo eram da mesma congregação, possivelmente conviveram e tiveram alguns encontros enquanto nesta vida, né? E hoje a gente teve essa linda oportunidade de conhecer mais da vida do Padre Léo. Que em nossas dificuldades, diante dos nossos medos, das nossas incertezas, possamos também recorrer ao servo de Deus, Padre Léo, e que possamos também ter a graça, né, de vê-lo ser proclamado santo e elevado aos altares da igreja. A gente sabe que é um processo longo, mas quisera Deus termos a honra e a graça de poder presenciar isso, né, ver isso acontecer. Agradecemos também todas as partilhas tão belas que foram feitas e que enriqueceram ainda mais essa noite, esse nosso momento aí de reflexão. Tantas pessoas também abriram seu coração e colocaram suas experiências aqui. Carmo, você é uma pessoa muito famosa, parabéns, muito querida e amada. A gente já sabe disso, mas hoje isso daí ficou muito evidenciado, o tamanho do carinho que as pessoas têm por ti, pelo Padre Lúcio também, mas de forma especial o Emaús tem por ti. A Carmo estava muito preocupada, ficou, né, naquela insegurança de aceitar esse convite e que lindo presente você nos dá essa noite. Juntamente com o Padre Lúcio, com certeza, vocês dois nos ajudaram a entender muito mais da vida do Padre Léo, né? E se prepare que eu acho que aí eu estou vendo que Ronice, Jane, Josi, tem uma turma aí de Brusque aí que não vão deixar mais você em paz, não. Se prepara aí que live agora vai ser algo rotineiro aí na sua vida também. Se prepara. Também Bom, quero gente, agradecer, muito mesmo. Quero agradecer por esse momento. Sempre é um crescimento, né? Eu me lembro que o Padre Léo sempre dizia assim, ó, que o que faz bem para o coração, a gente tem que contar. E quando eu fui convidada, eu pensei, putz, mas faz tão bem para o coração, né? É tão bom relembrar esses tempos bons. É como eu digo, eu só tenho que agradecer. Eu só tenho lembranças boas, muito boas mesmo, na minha caminhada, junto com o Tato, Comunidade Betânia, né? Emaús, para mim, é a minha segunda família. Eu amo Emaús, junto com os meus grupos, junto com os meus amigos de Emaús. São amigos de fé, que caminham junto comigo, no meu dia a dia. Estou morrendo de saudade para que essa pandemia termine, que a gente possa voltar a se encontrar, participar das escolinhas, né? Isso faz falta, né? O abraço, o abraçar. E agradeço imensamente pelo convite e, como eu falei, eu vou falar do coração. Então, eu falei o que eu sinto e o que eu vivi com o Padre Léo e o que eu vivi com o movimento de Emaús até hoje. Shalom. Shalom, shalom. Obrigado, Carmo. Obrigado mesmo, foi muito especial. E nós vamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. Esperamos que todos tenham aprendido e se encantado com esse modelo de santidade também apresentado nesta noite. Alguém que viveu tão próximo de nós e nos deixou um lindo testemunho que seguir a Cristo não é fácil, mas é o único caminho que nos leva à felicidade eterna e à paz verdadeira. Que possamos nos espelhar no servo de Deus, Padre Léo, e buscarmos também nós viver no caminho diário em busca da santidade. Mesmo diante de nossos pecados, mesmo diante de nossas falhas, olhar para o alto e lembrar que nossas forças e a nossa razão de existir não está aqui, e sim está no céu. Na próxima semana nós teremos um intervalo das nossas lives, né? Daqui a pouco a gente já vai dizer o porquê, mas nós vamos voltar com as nossas lives no dia 22 de setembro. E lá nós iremos conhecer mais a vida, né? Mais um pouco da vida de um outro santo homem. Um jovem que, através de sua experiência e através também da sua experiência pelo curso de Emaús, encontrou o verdadeiro sentido para a sua vida. Será a vez, então, de refletirmos e conhecermos mais sobre a vida do servo de Deus, Marcelo Câmara. E tenho certeza que este exemplo de santidade irá nos emocionar e mostrar, assim como esses dois que a gente já teve a oportunidade de refletir, né, como o Padre Aloysio e o Padre Léo, que o caminho de santidade é oferecido a todos, mas poucos têm a coragem de percorrer.
E dando sequência também, na próxima semana nós teremos o intervalo das lives, porque nós teremos o ERES. O que é o ERES? É o Encontro Regional dos Cantores de Emaús. Vai ser uma linda oportunidade, não só para os cantores, mas para todos aqueles que desejam se aprofundar sobre a música e a espiritualidade do Emaús, de conhecer um pouquinho mais. Nós estamos vivendo aí também esse ano, celebrando os 20 anos do Regional Sul 2, e esse é um dos eventos que vai marcar também esse nosso momento celebrativo. Então, ele vai acontecer nos dias 15, 16 e 17, serão 3 noites seguidas. Então, começa na terça-feira da semana que vem. Nós teremos aí a presença do Luizinho Hernandes, da comunidade Emaús de São Paulo, que tem uma experiência fantástica com a música, também que vai nos ajudar a refletir muitas coisas legais. Também teremos aí outros emauístas, outros cantores, né, como o Lui Hollenben, e também a Maristela e o João, do Secretariado de Florianópolis, que também irão nos ajudar a refletir sobre a música e a espiritualidade. Então, cantores de Emaús e não cantores, está aí uma linda oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais também da nossa espiritualidade. Não percam essa oportunidade. A transmissão será através do Instagram do Regional Sul 2. Tá? Então, é só seguir o Instagram do Regional Sul 2, que lá vai vir o lembretezinho na hora que começarem, então, as lives. E também está aberto a inscrição para o curso que está sendo promovido pelo Secretariado Nacional da Teologia do Corpo. Então, uma oportunidade também única que o Secretariado Nacional está preparando, organizando, trazendo pessoas aí que conhecem muito e estudaram já muito sobre o assunto, através desse assunto esse presente tão especial deixado por São João Paulo II, né? Então, quem desejar participar deste curso, serão 5 semanas seguidas, serão 5 encontros, todos às quintas-feiras à noite. Então, às 5 quintas-feiras do mês de outubro, nós iremos, então, ter o curso da Teologia do Corpo. Tá? Então, precisa ser feita a inscrição, faça a sua inscrição, emauísta, não emauísta, a comunidade em geral, todos são convidados a se aprofundar ainda mais nesse tema tão rico e tão especial. Certo? E mais uma vez, então, antes da gente finalizar e passar a palavra para o Padre Lúcio, queremos agradecer, Carmo, mais uma vez pelo teu sim, pela tua alegria, pelo teu coração tão generoso, né, em poder abrir o seu coração, compartilhar experiências tão valiosas da sua vida com todos nós nessa noite, experiências suas com o Tato, com o saudoso Padre Léo, que com certeza nos ajudaram a ter um carinho ainda mais especial por você, pela tua família e por tudo isso que vocês construíram. Muito, muito obrigado. E que logo a gente possa acabar realmente essa pandemia, porque você já nos convidou tantas vezes para comer cookie e a gente quer ir lá para Busque para isso, para tomar um café especial. Aí, nós vamos esperar. Tá bom? Padre Lúcio também, muito obrigado. A gente sabe que a agenda dos padres de Betânia aí são sempre super lotadas, né? Que bom que o senhor conseguiu um tempinho ali e poder compartilhar conosco aí tantas experiências lindas. Obrigado, rezamos, né? Já rezamos e vamos rezar sempre mais também aí por esse processo que já se iniciou, que a gente possa realmente ver o Padre Léo como um santo, ser reconhecido como santo, porque santo a gente já sabe que ele é, né? Muito obrigado, né? E que logo a gente também possa ter outras oportunidades e outras experiências aí na comunidade de Betânia também, tá bom? Padre, então a gente passa para o senhor, para que o senhor também nos conduza aí no nosso momento de oração e a nossa bênção. E Arielle, muito obrigada aí, que você também cantou tão bem, obrigado pela parceria aí. Rodrigo, que está aí escondido, mas que foi o grande responsável por nos colocar aí no ar. Se a gente está aparecendo aí, é porque o Rodrigo está cuidando da transmissão para a gente. Obrigado a vocês também, queridos. Padre Lúcio, está com o senhor. Então, tá bom. Nós também queremos, em nome de Betânia, agradecer a todos, né, pelo convite e dizer que Betânia está aberto para vocês, né? Nós temos também aqui em casa uma casa de retiros, anexo à comunidade Betânia, que também está aberto para que vocês possam vir fazer também um dia um Emaús aqui conosco. Então, estão convidados, né, a virem tanto para os nossos retiros, quanto quem quiser, né, algum grupo quiser fazer o Emaús aqui, quem sabe um dia possa fazer aqui em Betânia também. Então, agradecemos, né, agradeço a todos vocês pelo convite, pelo Secretariado de Joinville, por essa iniciativa, né, como é bom, né, a gente poder
se enriquecer com as coisas boas da vida, com as coisas boas que Deus vai despertando na nossa igreja, né? E cada vez que a gente vê o testemunho, a vida de um santo, de alguém que está nesse processo de santidade, como a gente se enriquece, porque a gente sabe que a santidade não é para os perfeitos, a santidade é para cada um de nós, né? Então a gente viu aí o testemunho do padre Luiz Beng a semana passada, hoje do padre Léo, na outra semana será do Marcelo, e a gente vai vendo que são pessoas do nosso dia a dia que trouxeram para nós essa certeza de que Deus está conosco e nós podemos trafegar nesse caminho de santidade também. Então, que nós possamos olhar para o Padre Léo nessa noite tão especial e pedir dele a toda a intercessão. Nós temos já mais de 3.000, 4.000 relatos de milagres, de graças alcançadas pelo Padre Léo, pela intercessão do Padre Léo. Então, nesse momento, eu convido você também a fazer o seu pedido, pedir a graça, né? Você que talvez esteja passando por dificuldade na sua vida familiar, uma dificuldade de saúde, dessa pandemia, uma dificuldade de pessoas que você sabe que perderam o emprego, que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades financeiras, às vezes na sua empresa. Então, peça a intercessão. A intercessão do Padre Léo é para que nós possamos iluminar, né? Para que Deus possa nos iluminar, para dizer a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa, né? Então, que o Senhor possa nos iluminar. Por isso eu convido você, nesse momento, a que nós possamos fazer a oração pela beatificação do Padre Léo, colocando ali também todas as nossas intenções. Vamos rezar juntos. Pai Santo, nós vos louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele sempre ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme a vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Apresentamos a Deus nesse momento nossa intenção, a graça que tanto necessitamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos, Senhor, que desça sobre cada um de nós, sobre todas as pessoas que acompanharam a nossa live, todo o secretariado do Emaús, de Joinville, Brusque, todos aqueles que trabalham para o reino de Deus, de modo especial toda a equipe, o Elvis, que esteve presente também nos ajudando nesses dias, desça toda a bênção e graça. Pela intercessão do Padre Léo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Beijo no coração, fique com Deus, que Deus sempre nos acompanhe. Paz e a vida, e a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Mas e a vida, ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento. O que é, meu irmão? A quem faz
fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é o tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, que é o sopro do Criador, uma atitude repleta de amor. Você diz que a luta é prazer, ela diz que a vida é viver, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou quiser ou puder, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É vida, é bonita e é bonita viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Oh, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que a vida é bonita. É bonita e é bonita. Beijo no coração. Obrigado. Tchau.